E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma explicação onde a gente transforma aqueles conceitos abstratos de álgebra em pura intuição geométrica. É simplesmente fascinante como a matemática consegue dar forma a ideias complexas e hoje a nossa missão é desvendar o movimento por trás das funções lineares. Imagina só ter o poder de visualizar um caminho exato a partir de uma simples equação. Com a geometria no plano cartesiano, os números ganham vida, saltam da tela e se tornam uma ferramenta tangível. Vamos entender juntos como a equação de uma reta está muito longe de ser só um amontoado de letras e números. Na verdade, é um mapa super preciso de movimento contínuo. Hoje, o nosso roteiro é super direto. Primeiro, a estrutura da função. Depois, o comportamento da inclinação, seguido pelo encontro no eixo vertical. Em seguida, vamos ver a regra dos dois pontos e, para fechar com chave de ouro, desenhando o gráfico na prática. Começando logo pelo nosso primeiro ponto, a estrutura da função. Sabe o DNA de uma reta? É exatamente a função polinomial do primeiro grau. Ela tem uma identidade algébrica inconfundível, escrita como f de x igual a a vezes x mais b. É essencial notar aqui que, nessa estrutura toda, tanto o a quanto o b são números reais comuns. Mas atenção para uma regra de ouro que é inegociável. O coeficiente a nunca jamais pode ser igual a zero. E por que isso importa tanto? Porque é justamente essa formulação que garante que o nosso gráfico vai ser sempre uma reta não vertical. É uma garantia geométrica absoluta. Avançando agora para a parte 2, o comportamento da inclinação. O comportamento das retas no plano cartesiano ilustra brilhantemente esse ponto da inclinação. E o responsável exclusivo por dar a direção é o nosso parâmetro a, que na matemática a gente chama de coeficiente angular. Ele atua literalmente como o motorista do nosso gráfico. O caminho que a reta faz muda radicalmente dependendo de um simples detalhe, se o a é um número positivo ou se ele é um número negativo. Vamos detalhar a física desse comportamento. Imagina que a gente está lendo um livro, da esquerda para a direita, no eixo horizontal x. Se o coeficiente angular a for maior que zero, a nossa reta é crescente. Ou seja, a gente avança no eixo x e o valor no eixo vertical y também sobe junto. É uma ascensão contínua. Agora, em total contraste, se o a for menor que zero, a reta é decrescente. Nesse cenário, quando a gente caminha para a direita no eixo x, o trajeto fatalmente desce no eixo y. São caminhos diametralmente opostos definidos por um único sinal, de mais ou de menos. Mas claro, existe uma grande exceção à regra. E se o valor de a for exatamente zero? Bom, a expressão deixa de cumprir aquele nosso requisito lá do início para ser do primeiro grau. Contudo, ela continua sendo uma função perfeitamente válida, só que ela se transforma no que chamamos de função constante. A reta perde totalmente a inclinação e fica completamente plana, 100% horizontal. Pensa numa função como f de x igual a 2. Isso quer dizer que, independentemente do valor que a gente escolha no eixo x, a resposta no eixo y vai ser eternamente 2, uma linha contínua e reta. Chegamos então no tópico 3, o encontro no eixo vertical. Apresento agora a vocês o coeficiente linear, o famoso b. Olha, se o a nos dá o ângulo e a direção, o b é quem diz com precisão cirúrgica o local exato onde a reta vai cruzar a fronteira vertical, o eixo y. E a beleza geométrica disso tudo é que achar esse ponto é extremamente rápido. Esse encontro com o eixo vertical sempre acontece no momento em que o eixo x vale zero. É um marco imediato e super visual para quem está analisando o gráfico. Vamos para o tópico 4, a regra dos dois pontos. Gravem esse número, 2. Na geometria plana, existe uma necessidade matemática absoluta. Para conseguir determinar e construir uma reta com precisão, a gente precisa de pelo menos 2 pontos. Mas tem um detalhe gigantesco que não pode passar batido. Eles precisam ser pontos distintos. A palavra distintos muda o jogo todo. Pontos coincidentes, desenhados um em cima do outro, não oferecem direção nenhuma, viram apenas um ponto no espaço. Porém, garantindo 2 lugares separados, a gente trava uma única trajetória possível. A mágica acontece e a reta se forma. E agora a melhor parte. Tópico 5. Desenhando o gráfico na prática. Vamos testar isso com o exemplo da função f de x igual a 3x menos 2. O primeiro passo, e também o mais esperto, é escolher valores simples para o x. O zero é sempre o favorito da galera porque elimina cálculo à toa. Substituindo x por zero fica fácil. 3 vezes 0 é 0. Sobra só o menos 2. Assim, a gente cria o primeiro ponto. 0 para x, menos 2 para y. Para o segundo ponto, vamos escolher o número 1.
3 vezes 1 dá 3. 3 menos 2 resulta em 1. Pronto, nosso segundo ponto é 1 e 1. E reparem num detalhe. O número 3, nosso coeficiente angular, é positivo. Por isso, a gente já sabe por antecipação que essa reta tem o destino de ser crescente. Com a matemática resolvida, transferir isso para o plano cartesiano é só seguir o passo a passo geométrico. Passo 1. Localizamos aquele ponto 0 e menos 2. Como o x é 0, a gente não se move nem para a esquerda nem para a direita, só desce 2 unidades no eixo y, lembram? Esse é o local exato do nosso coeficiente linear. Passo 2. Localizamos o ponto 1 e 1. A gente anda uma unidade para a direita no eixo x, sobe uma unidade no eixo y e marca o ponto. Passo 3. Com esses dois pontos distintos firmemente plotados, é só alinhar a régua e traçar aquela reta infinita que corta os dois. O resultado final ilustra perfeitamente a teoria, subindo constantemente em direção à direita. É muito legal absorver essa perspectiva de que uma função é, na verdade, um movimento. Em essência, ela funciona como uma transportadora lógica. Ela pega um valor lá no eixo x, processa essa informação na nossa fórmula e carrega esse número para o seu novo lar no eixo y. É uma ponte invisível e totalmente calculável, conectando esses dois mundos numéricos. O que nos traz a uma reflexão final muito bacana. Se uma função matemática é, bem lá no fundo, um movimento estruturado e super confiável de uma variável para outra, como é que entender essas trajetórias pode ser a chave para antecipar tendências gigantescas no nosso mundo real? Da previsão de crescimento das empresas até a análise super complexas de dados, a matemática da reta está o tempo todo prevendo o que vai acontecer amanhã. É uma linha de pensamento que vale muito a pena explorar. Vou ficando por aqui na nossa explicação de hoje, pessoal. Muito obrigado pela companhia, por prestarem atenção aos detalhes e até a próxima!